Pronto. Muito bom dia, professor. Boa tarde para o senhor aí de Portugal, tudo bem? Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde, só um momento. Boa tarde, professor Boaventura. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Pronto. Pronto, professor? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado por aqui no silêncio. Ok, professor. Em primeiro lugar, em nome da Universidade Estadual do Maranhão, eu, professor Yuri Costa, o professor Jean Nunes, gostaríamos muito de lhe agradecer pelo aceite do convite, a disponibilidade em estar nessa conversa conosco, num momento no qual, com certeza, o senhor está sendo muito procurado para discutir, dentre outros assuntos, as suas reflexões recentes e atuais sobre esse contexto de pandemia. Este é um projeto um projeto de lives intitulado Direitos Humanos em Tempos de Pandemia, organizado pela Universidade Estadual do Maranhão, através do núcleo de Educação e Direitos, intitulado Novos Caminhos, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UEMA. E o objetivo exatamente, professor, é a gente trazer vários aspectos, várias dimensões relacionadas a direitos humanos e como elas são impactadas, sobretudo a defesa de direitos humanos, pelas consequências da atual crise sanitária pela qual a gente passa. Nós temos nos reunido aqui nesse formato às terças e quintas, hoje, excepcionalmente, por conta, até em respeito, obviamente, ao horário de Portugal, fazendo pela manhã, mas nossos encontros, horário de Brasília, são às 20 horas. E hoje a gente tem, obviamente, o prazer de lhe ter como um convidado especial para tratar também de uma abordagem bem especial. Não é, Jean? Dentro da perspectiva, professor, muito bom dia, seja muito bem-vindo, de que a universidade, é o que nós acreditamos, ela cumpre um papel de intervenção social dentro de uma realidade que é uma realidade que apresenta muitos desafios. E é acreditando nessa perspectiva do papel político institucional que a universidade deve realizar, que iniciamos essa série de iniciativas no sentido de promover discussões que a gente considera relevantes do ponto de vista das pautas, das demandas estruturais da nossa sociedade. E a proposta da nossa live de hoje, noticiando aqui a todos que estão conosco, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, é discutir as mais recentes reflexões do professor Boaventura de Souza Santos acerca da pandemia, parte delas já condensadas no livro A Cruel Pedagogia do Vírus, que, na perspectiva do próprio professor, constituem aí as primeiras lições acerca da pandemia, as suas próprias impressões acerca do que tem visto ocorrendo no mundo afora. Professor, antes de lhe passar a palavra, obviamente, é claro que o professor Boaventura de Souza Santos é conhecido certamente por todos que estão participando dessa live. Mas eu vou aqui fazer de forma muito breve um resumo do seu currículo, até para referenciar a sua fala, para aqueles que eventualmente não tenham um contato tão aprofundado com relação à sua obra. Mas, de forma bem breve, né, o professor Boaventura de Souza Santos é sociólogo de naturalidade portuguesa e de renome internacional, tem dezenas de obras publicadas em diferentes idiomas, traduzido para diferentes idiomas e abordando temas. Aqui eu destaquei aquele que eu, pelo conhecimento da sua obra, entendo como principais: direitos humanos, globalização, epistemologia, sociologia jurídica, dentre outros temas de igual relevância. Professor catedrático da Universidade de Coimbra e dentre os inúmeros títulos que tem, recentemente recebido pelo professor e que nos honra muito, é de doutor honoris causa pela Universidade Estadual do Maranhão. Como eu disse apenas para referenciar a fala do professor Boaventura de Souza Santos. Mas, professor, iniciando de fato nossa conversa, e mais uma vez agradecendo pela sua disponibilidade e interesse em participar desse projeto da Universidade Estadual do Maranhão, eu começo por uma pergunta mais ampla e relacionada diretamente à sua última obra, publicada, já citada pelo professor Jean, A Cruel Pedagogia do Vírus. E eu começo exatamente lhe questionando, professor,
O que há de pedagógico no atual contexto de crise sanitária pelo qual a gente passa? Por quais razões o senhor entende que há uma pedagogia que tem que ser percebida e explorada no atual momento? Obrigado ao João Nunes e também ao Yuri por me convidarem para esta transmissão ao vivo. É um prazer enorme, muito particularmente, porque sou agora um doutor da vossa casa, da UEMA, e, claro, quero que transmitam as minhas saudações ao reitor Gustavo, querido amigo, além do mais. Ainda hoje estive em contacto com ele por WhatsApp, e, portanto, penso que a UEMA está a fazer um trabalho extraordinário no Maranhão, nestes momentos difíceis. O Maranhão tem-nos dado algumas boas notícias, como, por exemplo, a anulação da remoção de famílias quilombolas da Câmara, o que me deixou com muita alegria recentemente, de modo a que me ligam realmente muitos afetos e também razões políticas e, obviamente, científicas ao Maranhão, e estou aqui com muito prazer. Eu usei esta palavra da pedagogia, tem que se entender com o adjetivo que a antecede, a cruel pedagogia do vírus. Porque é uma pedagogia cruel. É uma pedagogia fundamentalmente porque a metáfora que tem sido mais usada nos meios de comunicação, nos mídias internacionais, tem sido a ideia de que o vírus é um inimigo, porque estamos numa guerra. A ideia da guerra. E a guerra destrói o inimigo, obviamente, que nós queremos vencer o vírus. Só que o vírus, no fundo, é parte de nós, quer dizer, o vírus não é uma geração espontânea. O vírus é algo que é criado, em grande parte, pelo tipo dos modelos de desenvolvimento, da interferência que nós fazemos com a vida no planeta, com a vida dos animais selvagens, com as florestas, com os campos, com tudo aquilo que a gente conhece e que é um modelo de desenvolvimento que está a produzir uma catástrofe ecológica, desestabiliza naturalmente os ciclos vitais e os fluxos dos diferentes animais e as relações entre eles, e que por vezes, obviamente, sucede isto, e de que resulta isto. E naturalmente, isto para dizer que se não aumentarmos, se não mudarmos o nosso modelo de desenvolvimento, nós vamos ter mais pandemias. Aliás, eu digo nesse livro que nós de facto não vamos agora entrar em breve, nos países mais cedo do que noutros, numa pós-pandemia. Vamos entrar num período de pandemia intermitente. A gente vai abrir um pouco enfim, ao contacto social, depois terá que voltar a fechar, depois pode vir uma segunda onda, pode vir uma terceira onda, enfim, é algo extremamente complexo. Ora bem, este vírus, uma pandemia pela primeira vez, uma pandemia global em tão rápida, pouco tempo, não? Em 3 meses, transforma-se num problema global. O mundo inteiro está em quarentena, exceto alguns países que continuam a resistir, e o Brasil é aqui um caso tristemente célebre neste momento e único no mundo, mas portanto o mundo está em quarentena. Isto é uma questão realmente extraordinária. E portanto este facto em si mesmo está-nos a ensinar muita coisa. Não é que o vírus seja um pedagogo. Nós é que podemos, à luz da experiência que estamos a viver, mostrar que, a propósito da experiência desta contaminação pandémica, nós podemos aprender e, portanto, esta contaminação está-nos a dizer alguma coisa. E essa coisa pode ser uma pedagogia. E é essa pedagogia que eu tenho vindo a identificar no livro e que tem muitas dimensões, não sei se quer que eu explique as várias dimensões dessa pedagogia, mas é fundamentalmente a ideia de tentar aproveitar esta crise e esta pandemia para aprendermos alguma coisa e eventualmente mudarmos o curso das coisas que nos trouxeram a esta situação de vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade, perante a pandemia, e não apenas por parte dos países que tomaram as medidas necessárias, mas também por todos em geral, porque nenhum país estava obviamente preparado para a pandemia.
Portanto, eu terei todo o gosto em detalhar quais são aqueles aspectos da pedagogia que querem que eu vos fale e aos vossos seguidores. Professor, um dos aspectos que a gente gostaria que o senhor trilhasse é o vírus, dentro de uma realidade universal. Ele mata indiscriminadamente ou ele tem alvos certos? E nesse aspecto ele é ou não é democrático? Ele é absolutamente antidemocrático. É antidemocrático, naturalmente, porque pela sua própria forma de atuar, mas é antidemocrático porque ele agrava as desigualdades sociais. Ele realmente não só segue fielmente as desigualdades e as discriminações nas nossas sociedades, como as agrava. Claro que houve muita gente que inclusivamente falou de que o vírus democratizava o direito de matar, apenas porque se deixaram impressionar, porque no início da pandemia em muitos países, o Brasil é um caso desses, as pessoas que foram atingidas eram as pessoas que tinham viajado mais, eram classe média e alta, e portanto a ideia de que ele não escolhe, obviamente, as suas vítimas. A verdade é que isso é só verdade naquele primeiro momento por aquela razão, exatamente, da importação da contaminação. Assim que o vírus se instala, vê-se que imediatamente ele tira um retrato à sociedade e agrava todas as fraturas sociais, de desigualdade social, de racismo, de patriarcado, de violência contra as mulheres, ele retrata e aprofunda. Aproveita-se, digamos assim. Portanto, as vítimas são, obviamente, as vítimas que são selecionadas, são aquelas que já são vulneráveis e já eram vulneráveis antes, exatamente, desta pandemia. Podemos dar muitos exemplos. Podemos ver, por exemplo, que na cidade de São Paulo nós temos em 2 bairros, a Brasilândia e o Morumbi. A primeira é uma favela, a segunda é um bairro de classe média e alta. A taxa de mortalidade do vírus é de cerca de 60% na favela e 2% no Morumbi. Quer dizer, mostra-se imediatamente que ele não mata indiscriminadamente. Se olharmos para as recomendações da Organização Mundial de Saúde, as organizações da ONU têm esta característica: cada uma dedica-se a um aspecto da realidade. Uma à alimentação, outra às crianças, outra à guerra, outra à saúde. E, portanto, eles não fazem a ligação entre uma coisa e outra. Se olhar para as recomendações da Organização Mundial de Saúde, elas são recomendações que só podem ser seguidas por uma classe média universal, que é muito pequena e é cada vez mais pequena no mundo. Quem é que tem água para lavar 8 vezes por dia as mãos com sabão? Quando em muitos bairros das nossas sociedades não há água. A água que existe é preciosa para beber e para cozinhar. Portanto, é muito difícil. E não é só na América Latina, aqui também na Europa, nos bairros pobres, nos campos de internamento dos refugiados, dos requerentes de asilo, quer dizer, dos bairros mais pobres, não temos as mesmas condições. Falamos de isolamento, mas quem é que pode fazer teletrabalho? Todos. Os senhores estão a ver, há uma coisa clara, que pode ser clara para toda a gente. A classe operária, os trabalhadores, são absolutamente essenciais para os serviços essenciais. Porque quando se fecha a economia e se permite que muita gente possa ficar em casa, alguém tem que continuar a produzir e tem que continuar a entregar comida. Os uberizados deste mundo. Quem são eles? São, obviamente, os trabalhadores informais, os trabalhadores com menos direitos, sem a tal carta assinada, e, portanto, são eles que são os bens essenciais. Para alguém que pensava que a classe trabalhadora já não é tão essencial nas nossas sociedades, tem aqui uma grande lição, é que realmente sem eles nós não podíamos estar confinados, por exemplo, e, portanto, há aqui esta ideia. Por outro lado, é evidente que os bairros, já além de que não poderem fazer um confinamento eficaz, digamos assim, devem proteger-se. Eu tenho feito muitas lives aqui com bairros periféricos, no Maranhão, em Manaus, na Argentina, em Colômbia, a pedir às pessoas que se protejam, mas a gente sabe muito bem que num bairro periférico de Buenos Aires, ainda o ano passado foram quase 2.000 casos de dengue. No Brasil continua a haver dengue. Portanto, são populações que já estão vulnerabilizadas
por epidemias que ainda não foram resolvidas, para além da fome, para além da falta de cuidado médicos, para além da violência policial, para além da militarização das favelas, para além da violência contra as mulheres. Em cima disso tudo, vem a pandemia. Portanto, a pandemia aproveita-se dessa vulnerabilidade e reforça de uma maneira brutal, e é por isso que a violência contra as mulheres, por exemplo, tem aumentado. Tem aumentado contra as mulheres, crianças, a situação de confinamento, tem criado realmente situações de stress enorme. Num país de grandes costumes, como é Portugal, com a taxa de criminalidade mais baixa da Europa, esta semana uns pais mataram a filha, uma criança de 9 anos, numa terra, na Toguia da Baleia, e perto de Peniche. E foi uma comoção nacional muito grande, pela raridade do crime, mas aconteceu. Quer dizer, é evidente que estas situações, na França, logo na primeira semana do confinamento, aumentou 35% a violência contra as mulheres. Portanto, é evidente que o racismo aumentou. Aliás, basta olhar para as declarações do vosso presidente para ver como elas estão plenas de racismo, de desprezo pelas classes populares, desprezo por aqueles que sofrem, uma ideia de dizer ao brasileiro nada pega porque eles até tomam um banho no esgoto e nada pega. As pessoas que vão para Copacabana procuram outra coisa, como para as praias do Nordeste. Sim. Quem é que toma banho no esgoto? Não é? Não é o brasileiro, obviamente. Não é ele, por exemplo, não? Nem os filhos dele. Portanto, há aqui uma discriminação que vem ao de cima. E, portanto, o pior da sociedade também vem ao de cima. É certo, também vem ao de cima muitas coisas boas. As comunidades estão-se a organizar entre ajuda. Até os próprios partidos de esquerda, que eu por vezes tenho criticado por não terem contacto com as periferias, eu tenho tido notícias recentes que muitos deles, anonimamente, organizadamente, estão a distribuir comida, proteção, e, portanto, as comunidades periféricas, as favelas, não estão apenas entregues aos pastores evangélicos, não a pentecostais, mas têm outras pessoas que lhe levam ajuda. As comunidades organizam-se e isso para mim também tem sido um dos aspectos que mostra que os seres humanos não são uma cambada de individualistas, egoístas e que não são capazes de ter um espírito de missão. Até esses maravilhosos funcionários, médicos, enfermeiras do SUS têm revelado isso, que ainda na semana passada, no dia 1 de maio, se manifestaram pacificamente na esplanada de Brasília e foram vítimas de uma agressão grosseira por parte de grupos bolsonaristas que insultaram e criaram inclusivamente perigo para elas, porque chegaram quase a cuspir na cara destas enfermeiras que estavam ali apenas para protestar contra a falta de cuidado do Estado na proteção da saúde deles e das pessoas que são potencialmente, pelo menos, vítimas do coronavírus. Yuri, eu queria antes da próxima pergunta, só deixar 2 exemplos disso que o professor colocou. Aqui no Maranhão, professor, ontem, aqui em São Luís, né, aqui na capital do estado do Maranhão, quem realiza o fornecimento de café da manhã para as pessoas em situação de rua é o MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E ontem, em reunião institucional com lideranças quilombolas e de comunidades rurais, eu tive a notícia dentro dessa perspectiva que o senhor bem coloca de organização das comunidades, que em Saco das Almas, no interior do estado, os membros da comunidade que chegam de outra localidade são colocados em quarentena. Eles ficam 15 dias isolados para que só então depois eles sejam reintegrados na comunidade. Fica aí uma bela lição de como as comunidades têm se organizado, apesar de todas as dificuldades. Yuri? Sem dúvida. Isso é uma grande lição. Professor, ainda explorando essa sua reflexão de que a pandemia não atinge a todos os grupos sociais da mesma forma e nem todos os países da mesma maneira. O senhor tem falado recentemente que os países onde vigora algum tipo de governo de extrema-direita ou de direita hiper-neoliberal, como o senhor se refere, são países que provavelmente se espera que onde será demonstrado a incapacidade, o descrédito dessa forma de governar. E hoje nós vivemos no Brasil o que é
bastante evidente, objeto inclusive também de suas reflexões recentes, um governo de extrema direita e que a cada dia, né, tem práticas e discursos cada vez mais autoritários. Essa crise política pela qual o Brasil passa, ao mesmo tempo, concomitantemente, a crise sanitária. Na sua opinião, ela é uma evidência dessa sua leitura do descrédito que vai surgir a partir da pandemia para essa extrema-direita? E ainda relacionado a isso, para nós brasileiros, quais riscos a quais riscos nós estamos mais sujeitos exatamente por estarmos sob um governo de extrema-direita? Yuri, eu acho que realmente o Brasil é um caso único no mundo, não é? Porque é o único país que tem duas crises, a crise sanitária e a crise política, aliás provocada pelo próprio presidente, e como elas estão relacionadas, o Brasil nem consegue resolver bem uma nem outra. Porque eu penso que para resolver bem a crise sanitária era preciso que Bolsonaro deixasse o poder, mas como é uma crise sanitária, as instituições acham que não é oportuno fazer um impeachment ou outra atitude, apesar de haver vários pedidos para o impeachment dele, e como é por causa da pandemia que, entretanto, não se consegue resolver, uma vez que as pessoas estão absolutamente confusas, como em nenhum outro país, com duas mensagens completamente contraditórias. Os governadores, que sejam de esquerda ou da direita neste momento, mas têm um pouco de bom senso e conhecem um bocadinho da ciência, porque confiam nos cientistas da epidemiologia e da virologia, que dizem, fiquem em casa, tomem cuidado, protejam-se, etc. E depois há um presidente que diz ao contrário, quem é que manda ficar em casa, só fica em casa quem não quer trabalhar, como disse isso ontem. Quer dizer, realmente, isto é de um cinismo, de uma hipocrisia, de um desprezo, de uma falta de empatia pelo ser humano que tem traços de psicopatia, com toda a franqueza, neste contexto, não é? Eu não quero de maneira nenhuma minimizar as intenções políticas do Sr. Bolsonaro e dizendo que ele é um inimputável. Não, ele tem um plano e o plano é um autogolpe, que é o que ele quer produzir e provocar no Brasil. E temos que estar atentos exatamente a isso. E, portanto, o que eu vejo é o seguinte, realmente ele é uma caricatura, um caso extremo, digamos assim, mas todos os países da direita, ultradireita, tiveram duas atitudes ambas negativas, não? Uma foi o negacionismo. Negar a princípio que isto não era uma coisa séria. O Boris Johnson na Inglaterra, o Donald Trump nos Estados Unidos e o próprio Jair Bolsonaro, obviamente até hoje no Brasil. Não é? E outra fonte a outra atitude extrema foi utilizar a pandemia para tomar medidas extremas de autoritarismo antidemocrático e portanto, de pôr em causa os próprios regimes. Bolsonaro põe de uma forma que não tem diretamente a ver, assim se pensa, com a pandemia, mas são os casos do Orbán na Hungria, do presidente do Azerbaijão na Caucásia, são o caso da Índia, do Modi. Quer dizer, ambas as situações mostraram uma coisa: os governos de direita e de extrema-direita são muito bons e muito eficazes a destruir, mas não são eficazes a construir. Dizem que são antissistema, apesar de não serem, todos eles vêm de dentro do sistema. O Donald Trump é um homem que durante toda a sua vida nunca pagou impostos e ficou rico. Você já imagina que alguém que não seja dentro do sistema pode ficar rico sem pagar impostos? Tem que estar dentro e conhecer bem o sistema. O Bolsonaro foi 27 anos deputado. Portanto, esta gente, o Orbán, foi um homem do regime ditatorial soviético, do KGB, e agora é, obviamente, um presidente autoritário da Hungria. Portanto, é evidente que esta esquerda, esta direita, mostrou realmente uma enorme dificuldade em construir, por exemplo, uma luta eficaz contra a pandemia. E, portanto, eles não foram capazes, primeiro porque fizeram uma dicotomia fatal entre economia e saúde. Como se a vida fosse uma coisa e a economia outra, e a gente, para proteger a economia, tem que acabar com a vida. Como se fosse possível que uma economia pudesse prosperar em cima de um monte de cadáveres, como eu costumo dizer. Essa dicotomia é falsa. A vida deve ser prioritária e deve ser sempre prioritária. E a economia deve estar ao serviço da vida e não deve-se pôr
nessa balança, que foi o que fez Boris Johnson, foi o que fez Donald Trump e é aquilo que faz o Bolsonaro ainda hoje. Estes outros tiveram um bocado de bom senso, digamos, o Boris Johnson, porque foi infectado ele próprio e acabou por ser salvo pelo Serviço Nacional de Saúde, que ele queria privatizar, e foi salvo por 2 enfermeiros imigrantes quando ele queria fechar a imigração. Portanto, é uma ironia muito grande que mostra que eles não foram capazes de lidar. Como não foram capazes de lidar, criaram os bodes expiatórios. Então, quem é a culpa? No caso do Trump, a culpa é da China, a culpa é da Organização Mundial de Comércio, a culpa é de qualquer coisa, menos dele, para ver se a sua popularidade não baixa tanto. E está a baixar. Modi, na Índia, veio dizer que a culpa era dos muçulmanos. Aproveitou a pandemia para pôr a culpa para cima dos muçulmanos. O Bolsonaro põe a culpa para cima do Congresso e do STF que não o deixam governar, quando ele não sabe é governar, basicamente. E, portanto, tem criado uma crise política em cima da crise política, porque neste momento está apostado exclusivamente em salvar a sua pele e a dos filhos. Basicamente é isto. É um clã que se quer proteger, tem um poder enorme de Estado neste momento e permitiu-se pôr o país sob chantagem, que é o que está neste momento. Quer dizer, ou vocês, se vocês querem pôr em causa a minha família, o Brasil vai abaixo. Basicamente é isto. O que está... Isto é muito triste que tenha acontecido no Brasil, mas é isso, a realidade que nós temos e esperemos que não seja tão fatal. Portanto, o descrédito é total. Agora, este descrédito vai-se traduzir em soluções políticas novas? Bem, essa é uma incógnita, porque, obviamente, é preciso uma força política que alavanque e que mostre que realmente o descrédito se traduz numa recusa política nas próximas eleições. Boris Johnson está a fazer um esforço desesperado para tentar reconquistar a popularidade e está-lhe a ser muito difícil. O Donald Trump parece que perdeu completamente as estribeiras, como a gente diz em Portugal, o controle da pandemia, é um país de catástrofe, é um país falhado, um Estado falhado, e portanto agora vira-se inclusivamente para tentar desviar a atenção para uma possível invasão da Venezuela, porque já viu que por o controle da pandemia provavelmente não tem garantida a reeleição em novembro. E Bolsonaro está exatamente na mesma linha de desviar a atenção sempre que pode da pandemia para tentar sobreviver politicamente e obviamente, fazer um autogolpe que não é inédito na história, mas seria trágico cada vez que acontece e que acontecesse neste momento aqui no Brasil. Professor, recentemente a Universidade de Gotemburgo publicou uma pesquisa periódica, tendo como referência alguns aspectos internos aos países que seriam indicativos de um respeito a uma vivência democrática, a uma vida democrática. Essa pesquisa foi enviada por um amigo que é juiz federal em Brasília e, sabendo do nosso momento hoje, ele pediu que nós trouxéssemos para o debate, porque essa pesquisa indica que o Brasil atravessa hoje, no cenário no entendimento desses pesquisadores, um quadro de democracia apenas eleitoral, que a expressão democrática estaria condensada tão somente no momento da escolha pelo voto, e que há indicadores, os aspectos de desrespeito às instituições, às políticas sociais, à imprensa, que indicam que nós estamos num caminho progressivo para o regime autoritário. Eu queria a sua opinião sobre essa situação que passa o Brasil no aspecto da vivência democrática. Nós temos pouco mais de 30 anos de democracia, talvez o período mais longevo, mas eu queria ouvi-lo se a nossa democracia resistirá à pandemia e ao presidente. É uma boa questão, é uma questão muito complexa. É evidente que nós estamos a pagar o preço da transição democrática que ocorreu no Brasil depois da ditadura. Foi, ao contrário de outras, foi uma transição pactada em que, obviamente, nunca houve uma condenação dos crimes de Estado e, portanto, do terrorismo de Estado praticado por militares, pelas Forças Armadas, alguns dos mesmos que estão ainda hoje no poder no Brasil. E, portanto,
ao contrário do que aconteceu na Argentina, ao contrário mesmo do que aconteceu no Chile, desde que o Pinochet foi preso, realmente o Brasil sempre se recusou a poder pôr em causa os crimes da ditadura. E o preço é este. Não é de agora, já de algum tempo, os militares tinham vindo a construir a ideia de que eles são das instituições mais credíveis do país. E os inquéritos de opinião já nos diziam, e sobretudo a partir de 2014, 2016, que realmente as instituições mais fiáveis para os brasileiros eram, além da família e das igrejas, os militares. O que, obviamente, estava construindo exatamente pela demonização da política, que a Globo, essa empresa realmente destruidora da democracia consistentemente ao longo de todos estes anos no Brasil, foi construindo. E foi construído exatamente porque decidiu demonizar um partido quando devia demonizar a corrupção. E claro, todos nós somos contra a corrupção e a corrupção devia ser criticada, mas todos nós sabemos que a corrupção não foi um exclusivo do PT. Muitos outros partidos o fizeram e, obviamente, inclusivamente grandes figuras que foram presidentes estavam indiciados por crimes que não estavam prescritos. No entanto, essa grande empresa ao serviço do imperialismo norte-americano chamada Lava Jato, o que fez foi realmente aproveitar para destruir todas as forças de esquerda que pudessem amanhã resistir a uma intervenção, ao saque de recursos naturais, à venda de recursos naturais, do pré-sal, da Amazónia, etc. Tudo isso está neste momento na agenda e, portanto, eram os partidos de esquerda e foi preciso, obviamente, liquidar o PT com uma colaboração, não é uma colaboração, com um protagonismo absolutamente doentio por parte da Globo, que neste momento, obviamente, se deu conta que criou um monstro e procura, neste momento, resgatar-se. Não é para se resgatar, com toda a franqueza, não tenham a mínima confiança na Globo, é fundamentalmente para que o seu candidato, que é o candidato dos norte-americanos, Sérgio Moro, saia ileso desta crise. Ele devia estar tão preso quanto o Bolsonaro, em meu entender, pelos crimes que cometeu, mas querem, obviamente, salvar a pele dele, porque é o candidato dos americanos e, portanto, do capital financeiro e, portanto, da Globo para 2022. E, portanto, o Brasil teve sempre uma democracia relativamente controlada. Eu chamei isso democracia de baixa intensidade. Eu penso que ela agora está de baixíssima intensidade, com toda a franqueza. Eu não lhe chamo democracia eleitoral, porque isso é quase uma ofensa para as eleições. Porque se houvesse realmente democracia eleitoral no Brasil, o senhor não podia imaginar que a Igreja Universal elegesse 30 deputados federais e um partido de esquerda como o PSOL elegesse 10. Quer dizer, obviamente que as eleições têm sido viciadas no Brasil pela influência do dinheiro, pela influência das igrejas evangélicas, um projeto imperialista no Brasil desde 1969, e por isso é que nós temos, portanto, esses grupos da bala, do boi e da Bíblia, que controlam, obviamente, o Congresso. E, portanto, não, as eleições não estão aí, e é por isso que nós, apesar de tudo, quer dizer, os desmandos de Bolsonaro, temos que ir refugiar, digamos assim, num órgão de soberania que não é eleito, o STF, obviamente, que aliás cometeu muitos erros e brincou com a democracia durante muito tempo e com a legalidade. Também viram que criaram um monstro, criaram um monstro, porque pactuaram com as ilegalidades de Sérgio Moro e agora, claro, quando o Bolsonaro se vira contra eles, eles acordam e, portanto, agora sim, estão na linha certa, em meu entender, só espero que não seja tarde demais. O Congresso é uma mistura muito mais complexa, porque, obviamente, neste Congresso nunca seria possível muito facilmente realizar um impeachment, mas o Bolsonaro fez tais e tantas que realmente muita gente que esteve com impeachment, que não mostrou nenhum respeito pela democracia, agora são pessoas que podem ser aliados para manter a democracia até 2022 e depois. Isto é a situação em que a gente se encontra. Claro que o Bolsonaro está consciente disso e o que fez foi aliar-se ao chamado Centrão, que é dirigido, aliás, no Congresso por deputados e senadores, todos eles indiciados por corrupção, todos eles com processos judiciais, mas a tentar realmente, com distribuição, como ainda agora recentemente aquela organização do Nordeste
para o financiamento da SECA, que é uma mina de dinheiro, distribuir cargos, exatamente, para se poder aguentar no poder. É uma democracia de baixíssima qualidade, onde nós estamos a assistir a um sistema híbrido, de caráter novo, que há que analisar. Tem elementos democráticos que continuam a existir, mas que tem muita pulsão antidemocrática. E para o melhor exemplo dela, obviamente, não é apenas no facto de termos um presidente antidemocrático dentro dele e que está sempre a mandar fechar as instituições democráticas, é o facto de que, na atual conjuntura, os partidos de esquerda, que de alguma maneira foram dominantes ou tiveram um papel importante na primeira década, parece que estão na posição de espectadores. A oposição é entre forças de direita, é composições entre as forças de direita, é composições entre as diferentes fações da elite económica brasileira, uma das quais quererá mesmo um golpe ou um autogolpe, porque desde que acha outra que é melhor não, desde que as leis for passando no Congresso, as leis do Paulo Guedes, não as leis do Braga Neto e do programa emergencial, e portanto a luta está entre eles. A esquerda está um pouco fora disto. Isto é dramático. Quer dizer, está fora porque foi posta fora, digamos assim, e obviamente a situação do presidente Lula, que mantém-no em liberdade, mas refém de novos processos, é exatamente para o neutralizar, para que ele, se tomar uma posição mais controversa, manda-no para a prisão. Está sob chantagem, aqui para nós, o presidente Lula. Esta é uma situação extremamente complicada. Há dias em que tem havido, nunca vi tanto, eu já enfim, acompanhei já um pouco a questão da ditadura, ainda fosse muito jovem nessa altura, e depois do processo da ditadura, porque até fiz o meu trabalho de campo no Brasil ainda durante a ditadura, e realmente os sinais são exatamente, a minha tese de doutoramento foi feita na favela de Jacarezinho, nessa altura. Os sinais são muito perigosos, se os ouvem todos os dias nos jornais, pessoas a dizer vai ser esta semana, outro golpe vai. Quer dizer, criou-se assim uma expectativa emergencial que, a meu entender, está a ser também, obviamente, muito perigosa é um alerta fundamental, é um perigo que está aí, mas que joga, obviamente, a favor do Bolsonaro, porque se nós estamos numa emergência deste tipo, então nós temos que ceder o máximo ao Bolsonaro para que ele não cometa um autogolpe. E, portanto, que aguente, pelo menos, a fachada democrática até 2022 e depois vamos ver se o conseguimos tirar. Mas ele, neste momento, ainda tem uma aceitação demasiadamente alta. Não é a aceitação, por exemplo, a que tinha chegado a Piñera no Chile antes da crise, estava da ordem dos 7%, 6%, ainda não baixou a isso, e tem realmente um grupo de seguidores militarmente organizados. Isso é que é o perigo. As redes sociais, inclusive. Exatamente. E isso é perigoso, obviamente. A democracia brasileira está à beira do abismo, não tenho dúvida. E hoje? Professor, o senhor tem afirmado, igualmente, que, na verdade, já há alguns anos, em diferentes obras suas, que o capitalismo ele não se apresenta como modelo no plano social. E tem dito mais recentemente, inclusive, que a atual fase do capitalismo, o capitalismo neoliberal ou hiper-neoliberal, evidencia claramente que ele não consegue dar respostas para situações emergenciais como essa, pela qual a gente vive, de grave crise, né, de crise sanitária. Provavelmente por não dialogar com elementos essenciais, com questões fundamentais a uma sociedade pretensamente democrática, como a questão da cidadania e dos direitos humanos. A gente sabe que a pandemia não extinguirá o capitalismo, não acabará com o sistema capitalista. Mas pensando já num contexto pós-pandemia, no que o senhor chamou no início da nossa conversa de pandemia intermitente, qual é o papel, né, desse plano social, qual deve ser as demandas e as necessidades nesse âmbito social que nós temos que mirar, que nós temos que buscar, sobretudo relacionando à defesa, à proteção de direitos humanos? Uhum.
Pois, eu acho realmente que esta versão do capitalismo mostrou a sua falência total nesta crise. Não disse o capitalismo todo, porque eu acho que já foram tantas vezes anunciados os fins do capitalismo, e ele acabou por não terminar, que eu não vou fazer mais um anúncio desse tipo, porque acho que é um bocado leviano. O que eu acho é que este modelo, sim, este modelo que assentou na privatização de todas as políticas sociais, de todas as áreas da governação, que sejam suscetíveis de gerar lucros, seja a educação, seja a saúde, seja o sistema de pensões, sejam as vias de comunicação, seja o que for, não é? E, portanto, foi-nos dito nos últimos 40 anos, e o Brasil, desde praticamente com pouco de exceção nos governos do PT, ele foi-nos dito que os mercados eram o grande regulador da sociedade. O ministro da Economia do Brasil continua a defender que quando as coisas não correm bem é porque os mercados ainda não estão a regular perfeitamente, como se dizia a certa altura, este homem, se pudesse, até privatizava o Palácio do Planalto. Portanto, quer dizer, esta lógica da privatização. Bem, vem a pandemia e os mercados desaparecem. Quer dizer, os seus mercados são esse instrumento de regulação social. No momento de pandemia era de esperar que os mercados dessem a sua opinião. Não, os mercados desaparecem. E quem é que surge? O Estado. Portanto, o Estado volta, que foi o Estado que o neoliberalismo procurou destruir, minimizar, desprestigiar, nos ataques à corrupção indiscriminados, com toda a privatização dos recursos públicos, o sucateamento do serviço de saúde, etc. Portanto, o Estado foi incapacitado para reagir. Mesmo assim, quando vem uma pandemia, ele é chamado a reagir. Portanto, a partir de agora, se houver forças políticas que queiram lutar essa luta, há uma boa condição para dizer que o gasto com a saúde no Brasil não é um custo, é um investimento. E, portanto, esse investimento tem que ser muito maior para o SUS, neste momento. E, portanto, é ele que deve ser prestigiado, é ele que deve ser financiado, e, portanto, nós vamos ter uma outra intervenção do Estado nas políticas sociais. Este é o cenário. Parece que este neoliberalismo, digamos assim, que tinha sido já, aliás, deslegitimado aqui em Portugal a partir de 2016, quando tivemos aquela crise financeira, e um governo de esquerda assumiu e procurou dar uma outra solução, mostrou que o neoliberalismo era uma mentira, porque nós, contrariando o neoliberalismo, baixámos o desemprego, aumentou o crescimento económico mais que a média europeia, aumentou o investimento, melhorou a imagem internacional do país e a situação estava muito boa, digamos assim, como é possível estar nas nossas sociedades em vésperas da pandemia. Agora, obviamente, temos um problema grave em cima. Portanto, daqui para diante, o que é que nós vamos ver? Eu vejo o seguinte, claro que há uma hipótese pessimista, que é esta, é que se tenta resolver esta crise como se resolveu em 2008. A de 2008 foi uma crise financeira que foi causada pelos bancos e pelo sistema capitalista, capital financeiro global. Quem é que ia resolver? Foi o capital financeiro, foi os bancos. Foram salvos os bancos, não foram salvas as famílias. Não é? Nesta pandemia, pelo menos em muitos países, aqui na Europa, pelo menos, a ideia é salvar a família. As famílias, os rendimentos, e não as empresas. Foi o mais importante. O Brasil, como digo, continua do outro lado. Não é? Mas houve um bocadinho essa ideia. Portanto, criou-se aqui uma ideia que realmente, se a pandemia obrigou a recorrer a outra lógica, provavelmente isso vai prevalecer depois da pandemia. E, portanto, o Estado estará mais presente, haverá mais regulação do capital financeiro, poderá haver uma tributação das grandes fortunas, enfim, poderá haver alguma mudança que permita a um Estado que se vai endividar ainda mais, que é o caso do Brasil, Portugal e todos os países, com tanto dispêndio que se tem que fazer com a pandemia, e, portanto, que haja uma outra arquitetura financeira, democrática, de serviços de saúde, e isso pode ser um começo de uma solução. Claro que também pode acontecer o contrário, pode acontecer que realmente, afinal, quem se chega à frente em muitos países para resolver
é a lógica do capital financeiro, os países endividaram-se, então paguem, como têm que pagar é mais austeridade, como vai mais austeridade, ela já era tão grande antes. Lembre-se que antes da pandemia, os países à volta do Brasil estavam todos em pé de guerra, de lutas sociais. A Colômbia, com o paro cívico, todas as paralisações no Chile, a Argentina a eleger um novo presidente, quer dizer, a expulsar praticamente o Macri. Portanto, havia já uma situação que era a de basta, isto é, já nem a esquerda nem a direita, é só assim, basta, não podemos mais, não aguentamos mais a carestia e a perda da qualidade e da quantidade de vida, do nível de vida, não é? A austeridade. Portanto, este é o problema que o capitalismo financeiro pode querer fazer. Se eu for a nomear, então, naturalmente, que quer impor a sua lógica financeira. Ora, Guedes, o vosso ministro, sabe muito bem, claramente, pela experiência que teve no Chile, que as políticas deles, em tempo depois da pandemia, não se podem impor democraticamente, porque não vão acontecer. Até um congresso de direita não os vai deixar passar. Perante isto, o Bolsonaro promete o autogolpe. Ou seja, não é uma oposição ao Guedes, é a crença de que para passar as políticas neoliberais depois da crise, elas têm que ser promulgadas em contexto de ditadura, não pode ser em contexto de democracia. E nisso estamos. Este é o pior cenário. Este é o pior cenário. O melhor cenário é realmente aquele que eu referi em primeiro lugar. É realmente ver se as forças democráticas da direita, que eu nem confio muito nelas, não confio em nada, para nada, nelas. Escrevi um livro que foi publicado pela Boitempo, As Esquerdas do Mundo Univos, em que defende exatamente que não se pode confiar nas forças da direita, porque elas estiveram todas, sem exceção, do lado do impeachment. Ora bem, agora, nesta fase, algumas delas, perante a monstruosidade que vem à sua volta e a buçalidade do presidente, acham que têm que manter o regime, digamos assim, mais ou menos intacto até 2022. Com que sacrifício? Vamos ver. Gostariam eventualmente, o vosso presidente podia sair, obviamente, por crimes comuns, não é? Porque ele está a cometer, e já várias organizações internacionais têm dito aquilo que existe no Código Penal brasileiro, que é um crime de pandemia, um crime de epidemia. A sua atitude, um presidente praticamente está a convidar e a promover a contaminação das pessoas, né? A morte. É um crime comum. Para um crime comum não é preciso impeachment. Pode ser acusado e pode ser condenado pelo STF. E nessa altura termina o mandato dele, não é? Assumirá nessa altura o vice-presidente. Não é? Acontece é que o inquérito está a correr, como sabem, no STF, mas para se transformar numa acusação, a acusação tem que ser feita pelo Procurador-Geral da República, pelo Aras. Ora bem, o Bolsonaro sabe disso e já prometeu ao Aras um lugar de ministro do STF, precisamente para o neutralizar, obviamente, para que não faça a acusação. Se assim for, pois estamos numa situação de impasse institucional no Brasil, e de alguma maneira volta-se a especular, afinal, o que é que pensam os militares? Estão com ele, mas estão com o golpe, não estão com o golpe. Quer dizer, esta é a tragédia. Depois de tantos anos da ditadura, o Brasil continua a estar dependente do que pensam os militares, que obviamente não conhecem a democracia, não têm nenhum apreço pela democracia, muito menos pelos conflitos democráticos, forças de esquerda, nenhum pelos protestos sociais, e são mentalidades autoritárias. Não quer dizer que não haja militares que acham que é uma questão constitucional e que os militares pertencem ao Estado e não a um governo, não podem estar, portanto, reféns de nenhum governo, mas é complicado e, com toda a franqueza, eu não confio nos militares brasileiros. Professor, boa parte do esforço realizado pela esquerda e, de certa forma, pelo marxismo, esteve centrado ao longo do século XX na perspectiva da superação da exploração econômica, da exploração que resulta mais diretamente do capitalismo. Nesse livro aqui, que aliás foi um divisor de águas aqui na minha vida, Crítica da Razão Indolente, foi muito importante no meu desenvolvimento acadêmico,
O senhor traz uma contribuição no sentido de que a exploração econômica é um dos espaços de relação de poder desigual, mas que existem outros, né, outros espaços. A questão de gênero, a questão racial, a questão envolvendo a condição de grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade em diversos espaços e com diversos recortes. Esse livro mais recente do senhor, sobre a pandemia, o senhor menciona que nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, pelo menos desde a queda do Muro de Berlim, a discussão sobre alternativas à vida que tínhamos, que temos levado até antes da pandemia, de certa forma, restou bloqueada, restou esquecida. Eu lhe perguntaria, o surgimento dessas lutas setoriais no campo da questão de gênero, no campo da questão racial, no campo da questão da orientação sexual, pelo direito das crianças, pelo direito do meio ambiente, elas não expressam exatamente alternativas em curso, embora setoriais, para o que vivíamos antes da pandemia? Então, obviamente, é uma excelente questão. Eu tenho vindo a defender há muito tempo e contra, enfim, as posições dominantes no pensamento crítico, sobretudo de raiz marxista, embora o marxismo seja uma das minhas influências principais na minha formação, é que nós não vivemos em sociedades capitalistas apenas. Vivemos em sociedades colonialistas e patriarcais. São as três grandes formas de dominação que existem e que se articulam. E se articulam por uma razão simples. O colonialismo e o patriarcado, como sabem, degradam as pessoas porque as consideram como subgente, gente que é ontologicamente degradada, porque são negros, porque são mulheres, não podem ir para aí, tudo aquilo que a gente sabe, o que é o racismo, depois se traduz na concentração de terra, que se traduz na violência doméstica, no racismo, enfim, sabemos tudo isso. Ora bem, a minha ideia é que o capitalismo não existe sem isso. Não existe. Porquê? Porque o trabalho livre, que é a característica fundamental do capitalismo e da exploração capitalista, não se sustém socialmente na formação social capitalista sem haver áreas de trabalho altamente desvalorizado e trabalho não pago. Quem é que produz o trabalho não pago? As mulheres. Quem é que produz o trabalho altamente desvalorizado são corpos racializados. O senhor acha? Olha para a cor das pessoas e vê quem é que os produz. Trabalhos menos qualificados na sociedade brasileira. Ser racismo é colonialismo. O colonialismo não terminou com a independência. Mudou de forma, obviamente. E, portanto, estas três formas coexistem. Estas três formas que articulam o modo como o trabalho tem que existir com o trabalho análogo ao trabalho escravo, com o trabalho altamente desvalorizado e com o trabalho não pago. Aqueles trabalhadores rurais que cortam a cana no interior de São Paulo sabem muito bem do que eu estou a falar quando eu falo de trabalho análogo ao trabalho de escravo. Basta ver a velocidade a que eles têm que cortar a cana e as toneladas têm que cortar para terem um magro salário ao fim do dia. O que significa que são homens que aos 30 e tal anos estão liquidados fisicamente, obviamente. Não é? Portanto, é uma forma de escravatura moderna que existe nas nossas sociedades. Eu penso que o grande problema das esquerdas foi não saber articular estas lutas e considerar, por exemplo, que a luta dos sindicatos, a luta anticapitalista era mais importante que a luta antirracista, a luta contra o racismo ou a luta contra a violência contra as mulheres. Não é? E, portanto, criámos esta ideia de que realmente há lutas mais importantes que outras. Todas são importantes. Obviamente pode haver lutas mais urgentes que outras. Por exemplo, ainda há pouco tempo no Brasil, realmente pouco depois do Bolsonaro assumir, houve um assassinato de várias mulheres, pessoas trans no Brasil. É evidente que naquele momento a orientação sexual foi vítima de uma grande agressão, organizada, aliás, e, portanto, naquele momento era a luta urgente, era proteger os direitos à orientação sexual das pessoas trans. Não quer dizer que seja a luta mais importante, é a luta mais urgente. Portanto, todas as lutas são importantes, algumas podem ser mais urgentes que outras. No Maranhão, neste momento, a luta contra as remoções das famílias quilombolas é uma luta urgente. Não vou dizer que é a luta mais importante, é uma luta tão importante quanto as outras. A luta para defender a vida dos povos indígenas, já são 2 parentes da Sónia Guajajara que foram assassinados, é uma luta urgente.
porque obviamente estão na linha da frente do combate. Não é? Eu, aliás, como sabe, muito solidário com o MST, conheço neste momento 4 ou 5 já armazéns do MST com quem tenho estado, inclusivamente com o do Maranhão, onde eu estive. O que eu tenho pedido não é solidariedade, a luta dos quilombolas, a luta dos indígenas, é a luta do MST hoje em dia, é a mesma luta, porque é assim que eu concebo as lutas sociais. Portanto, eu penso que há uma oportunidade para que essas lutas se juntem, se articulem, mas infelizmente ao nível, isto é mais fácil de ver ao nível dos movimentos sociais, é mais difícil de ver ao nível dos movimentos de esquerda, dos partidos de esquerda. Alguns partidos ainda têm muita lógica do desenvolvimentismo e os megaprojetos, e portanto os indígenas e os quilombolas são um estorvo para o desenvolvimento, fatal. Não há megaprojetos que estão completamente deslegitimados internacionalmente. Sabemos isso muito bem. A pandemia está a mostrar que quanto mais pandemia, quanto mais megaprojeto, mais desmatamento, mais remoções de famílias, etc. Obviamente vamos ter mais pandemias no futuro. Portanto, eu acho que a oportunidade está aí. O grande problema é de saber se temos forças políticas que saibam dar voz a essa oportunidade e que retirem as camadas sociais populares que estão realmente completamente intoxicadas pela ideologia evangélica neopentecostal a grande nível. Não falo nada contra a religião nem contra os evangélicos de modo nenhum. É a utilização política contra a qual eu falo, não é? E há uma utilização política, obviamente, muito grande neste momento. Até eu lido com muitos pastores, alguns pastores evangélicos de esquerda, inclusive. Portanto, gente muito boa, mas são uma minoria neste momento. Não é? E, portanto, nós sabemos muito bem que eles, inclusive, têm um trabalho para os militares, para a polícia militar, no Brasil. São evangélicos, são os mais duros, são os mais violentos, são os que matam mais negros. Portanto, nós temos numa situação em que precisamos que todas as lutas sejam articuladas. Eu sempre disse que não é preciso, isto não é uma teoria abstrata, é uma teoria que eu construo a partir dos movimentos sociais. O Bolsonaro chega ao poder, o capitalismo endurece, ao mesmo tempo aumenta o extermínio dos jovens negros nas cidades, nas periferias do Rio e da Fortaleza, e aumenta a violência e o feminicídio no Brasil. Ou seja, endurece o capitalismo, endurece o colonialismo, endurece o patriarcado, articulado. A tragédia do nosso tempo é que a dominação é articulada, mas a resistência está fragmentada. Muito movimento feminista não tem sido anticapitalista nem antirracista, movimentos antirraciais não têm sido anticapitalistas e por vezes têm sido sexistas, não é? E o movimento anticapitalista por vezes tem sido sexista e tem sido racista, não é? De modo que a própria esquerda institucional na América Latina foi historicamente bastante racista, como sabemos. Hoje menos, obviamente, mas foi no passado. Até os anos 60, 70 foi extremamente racista. Não é? Yuri, a gente já está chegando ao limite, né, do tempo combinado. Professor, eu queria inicialmente agradecer em nome de toda a equipe do Novos Caminhos. Nós somos 11 pessoas, 2 homens e 9 mulheres, que acreditamos na perspectiva de que a universidade cumpre o seu papel, ela precisa realizar as intervenções e dar a sua contribuição para a realidade que a cerca. Nós somos também defensores públicos, eu conheço muito bem a defensoria, e eu queria, claro, agradecer, a gente não tem nenhuma procuração em nome das pessoas do nosso país, mas agradecer ao senhor pelo que o senhor faz e já fez, pelo desenvolvimento acadêmico em todo o nosso país e, principalmente, pela luta dos nossos assistidos em diversas frentes, pela questão quilombola, pela questão ambiental, pela questão de gênero, por uma luta por um mundo mais justo. Agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei das suas muitas ocupações e nós, aqui da Universidade Estadual do Maranhão, da equipe do Novos Caminhos, temos que dizer por tudo isso, muito obrigado, professor Boaventura de Souza Santos. Foi um gosto enorme estar convosco e estou convosco nas vossas lutas, foi muito bom e até uma próxima oportunidade. Okay? Obrigado. Até logo, um abraço. Professor. Muito obrigado. Até logo.